É uma palavra cada vez mais conhecida dos portugueses. Impunidade. Virgínia Lopes é correspondente do El Mundo e da cadena SER, em Portugal. Vive em Lisboa já há 10 anos e é com um olhar distante, sobretudo objetivo, que analisa os principais escândalos a que Portugal assistiu nestes últimos 40 anos de democracia. Virgínia Lopes, que na quarta-feira lança o livro com o título Impunidade. Boa tarde, ou boa noite, bem-vinda. Boa noite. Porquê é que uma espanhola radicada em Portugal decidiu escrever sobre os grandes escândalos da democracia portuguesa? Bom, precisamente por isso, por ser jornalista e por ser estrangeira, porque isso permitia-me ter esse distanciamento e essa outra perspectiva da sociedade portuguesa e da justiça e destes grandes escândalos. E também porque já vivo cá há 10 anos, portanto já tinha algum conhecimento e alguns desses escândalos acompanhei-os já como jornalista. Claro que não os mais antigos, mas sim alguns dos mais recentes e mais mediáticos. Acha, do que decorre da sua investigação, que há, nestes casos, que são 15, responsabilidades irresponsáveis pela atual situação que Portugal vive neste momento? Essa também é um pouco a ideia do livro, fazer o trabalho de casa, ou seja, fazer esta compilação toda dos escândalos, que é uma espécie de puzzle da democracia atual que temos. Até porque os escândalos começam e quando acabam às vezes passou uma década, ou então como o caso Camarate, que passaram mais de 30 anos e ainda há comissões de inquérito a tentar descobrir o que é que aconteceu realmente por trás do acidente aéreo. Portanto, é tanta informação que temos que o português já acaba um pouco perdido e não sabe muito bem como é que começou, como é que se desenvolveu e como é que acabou nos tribunais. Daí ter feito este trabalho com factos, com informações publicadas que todos conhecemos, mas que às vezes esquecemos, para fazer essa reflexão. Ou seja, foram 40 anos, quase 40 anos de democracia, como é que vão ser os próximos 40 anos? Ou seja, que temos que olhar para trás e refletir para tentar não cometer os mesmos erros, não é? Como é que se comete impunidade durante 40 anos? Impunidade no sentido mais objetivo é falta de punição ou castigo. Penso que os portugueses têm mais uma ideia mais ampla do que é impunidade, ou seja, não é o facto de houve escândalos, houve processos judiciais e alguns e todos têm um desfecho. Uns tiveram condenações, outros tiveram prescrição, outros tiveram falta de provas, outros tiveram pena suspensa, ou seja, tudo teve um desfecho. Mas a sensação que fica nos portugueses é que realmente houve esta tal impunidade, porque quando apareceram nos meios de comunicação foram realmente casos muito escandalosos, mas depois parece que vão morrendo. E quando chega à conclusão dos tribunais, que passa muito tempo, como digo, porque a justiça é lenta e depois há muitas maneiras de atrasar as decisões, porque há recurso e outro recurso, repetição de julgamento ou anulação de alguma parte. Portanto, quando chegamos ao fim, os portugueses pensam, então, mas afinal isto não deu em nada. E com a lentidão da justiça há depois um batalhão de advogados que todas estas pessoas aqui envolvidas têm dinheiro para pagar. Essa é a questão. Essa é a segunda conclusão que eu tiro e que penso que os portugueses também tiram, é que a justiça não só é lenta como também é cara. O próprio Isaltino Moraes já disse em entrevistas que gastou mais de 130 mil euros na justiça. Diga-me, que português tem 130 mil euros para disponibilizar para investir na justiça. Bom, provavelmente os envolvidos no caso VPN já terão gasto muito mais. Também. Portanto, essa também é a sensação dos portugueses, que há uma... As impunidades, ou melhor dito, os escândalos apareceram em muitas áreas da sociedade portuguesa, mas parece que a política é mais recorrente. E daí que os portugueses digam, bom, tanto faz, ou seja, independentemente do que acontecer, parece que é uma classe que está impune. Eu ia entrar justamente aí, parece que estamos em sintonia total, porque tem uma citação de Tácito no seu livro, na qual ele diz, quanto mais corrupto é o Estado, mais leis tem. Sim. São estas pessoas que fazem as leis. Minha pergunta objetiva é, fazem as leis para as utilizarem em proveito próprio de toda esta gente? Eu acho que este livro é precisamente para isso, é para tirar conclusões. Para ver se realmente esta democracia a que chegamos por este tipo de situações. Ou seja, se isto não é casualidade, se os escândalos e não dão em nada depois, precisamente por este peso que tem o Estado. Também outra citação que eu faço são como as teias de aranha, boas para apanhar mosquitos, mas os bichos grandes fogem, não é? Rompem e fogem. Eu acho que é tudo esta ideia da reflexão. Quais é que são as leis? Como é que mudamos? Precisamos de uma cidadania mais ativa para nós próprios termos mais capacidade de intervir no processo da criação das leis, da legislação. O que o cidadão comum sente
pondo-me eu como entrevistador no papel do cidadão comum, é que há sempre partidos envolvidos nisto. E normalmente os partidos são PS, Partido Socialista, PSD, Partido Social Democrata, desde Camarate até agora o caso BPN. Por exemplo, o caso do BPN, temos o Partido Socialista nacionaliza, o Partido Social Democrata privatiza. Portanto, essa é a questão. Chega um momento em que os portugueses sentem um grande descrédito, porque ou são uns ou são os outros. O bipartidismo, e em Espanha acontece o mesmo, o bipartidismo tem isto, é que agora estás tu, depois estou eu. E então a situação é essa, é que realmente, olhando para trás, para as décadas, ou estiveram uns ou estiveram os outros. Portanto, a responsabilidade política da situação atual em que nos encontramos é de todos. Permita-me a pergunta da sua investigação do seu livro, e permita-me a pergunta porque é um termo muito comum, é tudo à descarada em Portugal? Bom, Eu pergunto isto porque continua a haver membros que tiveram passagens pelo BPN, enfim, em posições de destaque na sociedade portuguesa. Sim. Recentemente disse que os portugueses tinham que exigir mais, serem mais reivindicativos. Penso que nisso os espanhóis e portugueses somos diferentes, somos muito parecidos em muitas coisas, mas penso que os espanhóis, e às vezes não é bom, não é sempre é bom sermos tão fortes nesse sentido, mas é verdade que somos mais exigentes e mais reivindicativos. Mas há uma coisa, em Espanha fala-se do caso do Partido Popular, fala-se deste caso, e aqui no livro da Virgínia nós encontramos 15 logo, desde o Apito Dourado, a Isaltini, Universidade Moderna, Camarate, Freeport, José Sócrates, Casa Pia, BPN, quer dizer... Sim, por exemplo, em Espanha temos o caso de Bárcenas, temos o caso do genro do rei e temos o caso da Junta de Andaluzia. Agora não tem uma série de casos por temos neste momento temos 3 grandes escândalos e que estão a ser tratados pela Justiça. Penso que estamos num momento importante, porque vamos ver como é que são resolvidos. Eu acho que cada vez mais temos mais informação. Camarate, havia que esperar pelos jornais para saber o que é que estava a acontecer. Agora, com um clique, temos acesso à informação. Portanto, o cidadão agora está muito mais informado e também é mais exigente. Penso que é um momento importante precisamente para falarmos disto, da impunidade. Vamos fazer 40 anos de democracia, portanto há que refletir, há que ver, ok, chegamos até aqui, mas e daqui para a frente? Na impunidade encaixa uma outra palavra que é imoralidade. Nesta sua impunidade. Essa também é outra das questões que eu acho que os portugueses sentem, ou seja, falamos de rigor, sacrifício, esforço. Os portugueses estão cansados de ouvir estas coisas, pedem-lhes mais sacrifícios, mais cortes, estamos todos à espera do orçamento do Estado, ver quais é que vão ser os cortes. Essa memória não me falha, por exemplo, relativamente às subvenções vitalícias dos 400 que recebem estas pensões milionárias, porque são pensões elevadíssimas. Sim. Acho que só, se a memória não me falha, só Jorge Coelho abdicou dela. É claro, é que por isso, quando se pede tantos esforços e tantos cortes e tantos sacrifícios e o país todo está sufocado e as pessoas não chegam ao fim do mês, não chegam mesmo, mas depois temos uma classe política que continua a andar nos mesmos carros e que continua a fazer as mesmas coisas e um parlamento que não responde às necessidades das pessoas, ou um governo que fala muito em austeridade e tanto faz este ou outro. E isso é que não corresponde, ou seja, eu acho que a classe política tem que aperceber-se que não está a corresponder. E em Portugal... Acha que não se apercebeu ainda? Acha que... O que é que falta mais? Então, se calhar então os portugueses é que têm que aproveitar estas margens. Recentemente em Espanha apareceu um partido da cidadania. Se calhar é isso que falta em Portugal. Falta uma cidadania mais ativa. Falta nós reclamarmos mais. Ainda a semana passada se falava na possibilidade de eventualmente os independentes entrarem na Assembleia da República e todos os partidos, todos, disseram sim senhor, mas dentro dos partidos. Claro, mas temos que dar a volta à situação. E são sinais. São sinais. Penso que as eleições autárquicas até foram colocadas como exemplo deste Partido da Cidadania Espanhol, como exemplo de que as pessoas, ou a abstenção, ou o voto em branco, as pessoas estão a procurar... O Moreira ganhou no Porto. As pessoas estão ávidas de ver gente despoluída. Sim, e que responde às necessidades das pessoas. Eu acho que agora, neste momento, podemos falar de ideologias, mas também falamos de problemas concretos das pessoas que vão mais além das ideologias. Penso que tanto em Portugal como em Espanha o desemprego é o principal problema, sobretudo dos jovens, mas da sociedade no geral. Portanto, os políticos têm que responder aos problemas das pessoas. Mas sente-se uma certa sensação de impotência, porque, por exemplo, neste momento, só o Presidente da República poderia fazer cair o Governo. Não é? Sente-se uma certa sensação de impotência, que é as pessoas não podem fazer nada. As pessoas, quando falamos de pessoas, são os cidadãos. Sim, não podem fazer nada, mas então o que é que fazemos? É a impunidade? Pois, daí a importância de não esquecer, porque penso também que os portugueses têm a memória um pouco curta. Já lá vamos, à memória curta dos portugueses. Diga-me só, permita-me retornar à primeira pergunta desta conversa,
Eu perguntei-lhe se algum destes casos poderia ter contribuído para o atual estado de coisas e estava a referir-me em particular ao BPN. Da sua investigação, conclui isso? Eu acho que isto vem tudo de camarate. Se no início da democracia portuguesa acontece um acidente aéreo em que morre o primeiro-ministro do país e 30 e tal anos depois ainda não sabemos como os contornos do acidente, se foi uma tragédia ou se foi um atentado, penso que tudo começa já desde muito tempo atrás, ou seja, começa a criar esta sensação de impunidade em que aconteça o que acontecer, parece que vai assentando, ou nas estantes do Ministério Público, ou na mente dos portugueses, vai tudo assentando como uma poeira, em que acaba por enturbar, acaba por ficar tudo misturado. E então, chegamos ao dia de hoje, em que esta sensação de que quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem meios para contornar ou para seguir os caminhos que a justiça oferece, consegue safar-se das situações. A justiça não é, como se diz, gratuita. Eu, se quiser meter um processo, tenho que pagar uma taxa de justiça em função da indenização, por exemplo, que vou pedir. E independentemente das coisas que precisamos da justiça, e são coisas corriqueiras às vezes que possamos precisar, porque o cidadão comum não vai ter estes grandes processos. Mesmo assim, essas coisas pequenas, que uma pessoa pensa que assim está protegido, são muito caras. Portanto, se vamos aos grandes processos, já é impensável. E uma sentença, um acórdão, não é definitivo, porque depois há recurso e há outro recurso. E há que ter conhecimento, por isso há que ter advogados, porque os portugueses normais do dia a dia não sabem como é que funciona. Por isso é que eu digo, há tantos meios de seguir pelos caminhos que então sim, chegamos ao BPN... Fala aqui também, Virgínia Lopes, da relação que existe entre grandes escritórios de advogados, deputados da Assembleia da República, políticos no ativo, desta promiscuidade. Fala também aqui nesta sua investigação. Isso, sobretudo, são os factos dos casos, não é? Ou seja, como é que os casos se desenvolveram. Mas claro que quando uma pessoa pode ser deputado e pode ser advogado, estamos a falar em que pode haver conflito de interesses. Portanto, se calhar devia haver uma maior separação, porque quem faz as leis também trabalha para os interesses de clientes. Quem faz as leis que não aprova sequer a lei do enriquecimento ilícito. Se calhar com uma lei do enriquecimento ilícito e com uma lei mais clara de financiamento dos partidos, e falo também em Espanha, porque o caso Bárcenas trata disso no fundo, as coisas seriam muito mais transparentes e muito mais fiscalizadas. Eu penso que transparência e fiscalização é duas palavras que fazem todo sentido em Portugal. Isso é quando o Estado tem interesse em que tal aconteça, em que haja transparência. É o Estado que define a própria transparência, se ela existe ou se não existe, pergunto. Sim, mas se então não tem acontecido, daí que eu digo, há que refletir e há que ser mais ativo e há que ser mais exigente. E em sua opinião, como é que isso se faz? Se quem tem a faca e o queijo na mão reflete à sua maneira? Bom, eu acho que isso tem que ser uma coisa da sociedade. Porque, no fundo, os portugueses são quem vota essas pessoas e quem escolhe essas pessoas. Para já, ficar em casa o dia das eleições não pode ser. Porque então estamos a dar a mão a quem tem a faca e quem tem o queijo. Tem que haver mecanismos, tem que encontrar maneiras de exigir que as coisas sejam diferentes. Eu falava deste Partido da Cidadania, que exige, por exemplo, um wikigoverno ou uma wikilegislação referentes para as questões importantes. Fala-se em fazer uma reforma do Estado. Que país é que queremos? Mas essa pergunta já foi feita a sério aos portugueses? Os portugueses responderam que país é que querem daqui para frente? Essa é uma das questões que, em Portugal, nada é referendado. Tudo se faz a favor ou contra os portugueses, os cidadãos, mas não se escuta as suas opiniões sequer. Por isso é que seria importante os portugueses terem, e os espanhóis, eu acho que temos democracias muito similares, termos mais capacidade de decisão e estarmos mais dentro da política ativa. Outra das questões, eu estou a falar muito deste movimento da cidadania porque acho muito interessante. É por aí que acha que é a via que tem que ser. Porque temos que passar a manifestações multitudinárias em Portugal. Aliás, foi um exemplo, até para a Espanha, os movimentos apartidários que surgiram. Mas depois há que continuar, porque já vimos que a manifestação é forte e aparece nas primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro, mas e depois? E no dia seguinte? Portanto, é importante encontrar os independentes, claro, mas também, para entrar no jogo da política, há que estar em política. Em Itália temos o movimento do Beppe Grillo, ou seja, eu acho que em Portugal há espaço. Há espaço para surgir esse caminho de uma cidadania mais ativa, de uma exigência maior. Há espaço e brevidade e urgência. E urgência, claro, pelo bem dos nossos filhos. Claro. Falou há pouco da memória curta,
Ouvimos há pouco Mário Soares, antigo Presidente da República, chamar delinquentes aos membros do Governo, ao que eu em 43 anos nunca tinha ouvido um antigo Presidente chamar. Isto vê-se normalmente nas redes sociais, este tipo de discurso. Mas diz mais, diz que estes governantes, estes em particular, que estão no Governo, deviam ser julgados quando deixarem o poder. Memória curta de Mário Soares. Tendo em conta estes casos todos que foram no seu livro? Se fossem julgados depois de deixar o poder, se calhar haveria um precedente. Porque até agora ninguém foi julgado nem responsabilizado politicamente. E essa é outra das coisas que aparecem no livro. Já não é só o facto de não haver condenações para alguns dos casos que aqui aparecem descritos. É que os políticos que na altura estavam implicados ou relacionados com esses casos nunca tiveram nem sequer que falar sobre o que tinha acontecido. Ou então têm a possibilidade de o fazer por carta, não ir ao tribunal. Essa também é a sensação de impunidade que eu dizia, que não é só falta de punição ou castigo, é essa sensação de que se eram responsáveis políticos, como por exemplo a compra de uns submarinos ou a assinatura de umas contrapartidas, deviam explicar mais aos portugueses. Bom, afinal... Ainda por cima, neste momento é o vice-primeiro-ministro que poderia explicar. Ou seja, essa é a sensação que fica nos portugueses. Mas já não estou a falar de crimes, eu estou a falar só de responsabilidade política. Os submarinos praticamente estão parados. Em sua opinião, Virgínia, porque está por dentro destas questões, porque as investigou, em sua opinião, se houvesse condenações na justiça, moralizava? Dou-lhe o exemplo de Grécia, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, condenado a 20 anos de prisão efetiva, branqueamento de capitais, fuga ao fisco, etc. Acha que era por aí? Acha que quando um destes sujeitos, de forma genérica, for preso, efetivamente, as coisas começam a moralizar a partir desse momento, até porque temos casos, salvo na Islândia, também no início da crise. Sim, é que eu acho que o que os portugueses não percebem é, por exemplo, a pena suspensa. Eu própria custa-me perceber essa pena e suspensa, ou seja, e é uma coisa que existe e a lei é assim. Mas essa é a questão, é que até quando há condenações, a pena suspensa. Portanto, de que é que serve? Alguém, sim, é condenado, mas não tem que cumprir essa pena. Ou então uma perda do mandato e com o recurso atrás de recurso corresponde a um mandato anterior que já acabou. Então, qual é a credibilidade que isso fica para os portugueses? Ou seja, a sensação que dá, independente do... Até quando há uma condena, então, ou há um recurso e outro recurso até conseguir a prescrição ou até finalmente conseguir algum tribunal que mude a decisão anterior, ou então uma pena suspensa na prática, ou então não é só isso, a recuperação do dinheiro. Os 7 mil milhões de euros do BPN. Onde é que eles estão? A questão é justamente essa. Onde é que eles estão? Muito provavelmente em património, em offshores. A questão é essa, é que no fundo os portugueses podem ficar satisfeitos se algum dia ficar alguma coisa provada e houver alguma condena. Que se os alegados crimes cometidos são provados. Mas mesmo assim, isso não volta... recuperar o dinheiro, porque esse dinheiro existe. E não é só o caso BPN, temos a Operação Furacão, temos até o caso Moderna. O caso Moderna acabou numa condena, mas não houve recuperação do dinheiro. Temos o caso Freeport, e temos aqui um caso interessante que já não se falava há muito tempo, Leonor Beleza. 150 doentes hemofílicos tratados com plasma contaminado com SIDA. Leonor Beleza. Temos também a face oculta, como disse, o caso Freeport. E Relvas, a licenciatura de Miguel Relvas. Daí há pouco a minha pergunta da moralização. Sim, porque eu também fui incorreto porque disse que não há nenhuma condenação. Isaltino Moraes está condenado, está preso. Isaltino Moraes está preso por não por todas as acusações, conseguiu algumas absolvições, mas sim, está preso. Mas ele próprio diz que não percebe porque não foi pena suspensa. E é normal que eu diga, porque todos os outros normalmente há pena suspensa. Mas a questão, por exemplo, dos hemofílicos. A mim, dos escândalos, é um dos que mais me marcou. Até era dos que menos conhecia, porque ainda não vivia em Portugal, mas é o que mais me marcou precisamente porque havia vidas em jogo, morreram pessoas. E aqui estávamos a falar de corrupção, estávamos a falar em dinheiro. Perdemos muito dinheiro. A ministra na altura devia ter sido condenada? Não, devia ter havido julgamento. Desde o meu ponto de vista. Eu condenada não sei. Isso é uma questão que tem que decidir o juízo. Mas penso que o que os hemofílicos pediam era isso. É que dizer a um hemofílico que perdeu a vida, ou que está contagiado e que pode perder a vida, olha, peço desculpa, mas o seu caso prescreveu. Foi contagiado há mais de 15 anos. E hoje não pode ser uma resposta da democracia. Eventualmente responsável, ou pelo menos com a responsabilidade política, é administrador de uma fundação. O que também é mau.
eu acho que isto é mau para os dois lados. É mau para os hemofílicos, que nunca vão saber se foi uma tragédia ou se havia responsáveis, e também penso que é mau para a pessoa implicada, porque é julgada na praça pública antes de ser julgada nos tribunais. E penso que isto também prejudica a democracia. É que os escândalos aparecem nos meios de comunicação. Não é só não haver resolução, é as próprias pessoas envolvidas, claro. Algumas delas também sem culpa objetiva. É uma dúvida. Que também própria fica, como dizia bem, com o nome sujo na praça pública. Claro, porque demora tanto a haver uma resolução judicial que as pessoas ficam durante muito tempo com o nome sujo. Claro. Virgínia, faltam 2 minutos, passámos aí muito tempo da entrevista e há aqui ainda um caso que eu gostava que referisse, porque é transversal, que é o apito dourado, sobretudo o apito dourado, e depois o caso de Valentim Loureiro, Fátima Felgueira, Saco Azul, enfim, casos do futebol. Portanto, isto é transversal à sociedade portuguesa. No apito dourado chegámos a ter condenações e pessoas condenadas estão neste momento na primeira linha de novo, aí, no futebol. O problema, por exemplo, do apito dourado é que todos os portugueses, ou quem não o fez ainda o pode fazer, ou puderam ouvir parte das escutas telefónicas que apareceram. Mas depois, o desfecho dos tribunais é completamente diferente. E os portugueses fazem um julgamento próprio na cabeça deles, porque é inevitável. Por isso é que eu digo que é difícil depois não chegarmos a esta ideia da impunidade. Porque não corresponde. O que aparece nos telejornais não corresponde com o que depois aparece nos tribunais, pelo menos no sentimento geral dos portugueses. E é transversal, claro que é, porque estamos a falar de tráfico de influências, estamos a falar de uma série de situações graves. E também surpreende, por exemplo, a mim me surpreendeu na altura quando fiz a notícia das autárquicas, é o resultado daquelas autárquicas, com pessoas implicadas nos escândalos e acusadas formalmente a vencerem estrondosamente as eleições. Portanto, eu acho que é uma reflexão também para fazermos ao nível da cidadania, como é que estas coisas acontecem. Resumindo, e estamos a chegar mesmo ao fim, resumindo, o principal problema de Portugal nos últimos 40 anos chama-se justiça. E isso é que eu acho que temos todos que refletir, para que os próximos 40 sejam melhores. Esta foi a penúltima pergunta. A última é uma, porque eu achei curiosa a sua conclusão na página 263, se me é permitido. Sim. Vou abrir. Achei curioso quando diz, na conclusão, de acordo com o dicionário, impunidade, da palavra latina impunitas, significa falta de punição ou castigo. Porquê é que foi puxar o conceito da palavra, a designação da palavra, para a conclusão, para a parte final do livro? Para perceber, no fundo, o que é impunidade. E a falta de punição ou castigo, mas penso que na mente dos portugueses é muito mais do que isso. É esta sensação de que há pessoas que estão por cima até da punição ou do castigo. Ou seja, que nem sempre a impunidade é uma decisão do juiz, mesmo que essa decisão seja soberana. Virgínia, o seu livro é lançado quarta-feira. Quarta-feira. Impunidade, os escândalos que abalaram 40 anos da democracia em Portugal. Aconselho vivamente, muito obrigado, Virgínia, resta um bom fim de semana para si. Aconselho vivamente esta leitura deste livro, porque retrata aqui todos os casos que têm manchado a democracia portuguesa desde os últimos 40 anos. Ponto final, nestas notícias, volta às 9. Foi um prazer.